Sejam bem-vindos, alunos, a mais uma aula de Biologia da professora Cristina. E o tema da aula de hoje é sobre a teoria dos sistemas vivos. A teoria dos sistemas vivos, ela procura explicar de que forma que a vida se organiza na natureza. Essa teoria, então, ela foi sistematizada por Fritjof Capra, que é um pesquisador polivalente, que tem formação nas áreas de física, biologia e história. Portanto, ele nos traz uma visão mais ampla dessas ciências, né? E para o Capra, então, a vida ela é resultado de uma rede autopoética capaz de se auto-organizar e se auto-manter por meio de seu metabolismo. Então, qual é a diferença entre um ser vivo e uma coisa não viva, né? Os seres vivos, eles têm essa capacidade de auto-organização, de manter, né, esta certa estabilidade de existência, trazendo uma ordem no caos da matéria, né? E eles também são capazes de se reproduzir. As coisas não vivas são apenas elementos químicos aleatórios da natureza ou aglomerados, como na forma dos minerais, né? Porém, eles não são organizados, eles não têm a capacidade de se auto-manter e nem de se reproduzir, né? Porém, o organismo vivo ele é só mais um nível de existência, né? Nós temos o hábito de observar o mundo do nosso ponto de vista de organismo. Então, a gente acredita que a natureza é aquilo só o que a gente está observando, aquilo que a gente está percebendo. Mas o nível de existência do organismo ele é apenas um dos diferentes níveis de existência que tem na natureza. O Capra, então, ele nos traz essa visão de que existem níveis de existência menores do que nós, chamados de níveis microscópicos. Existem níveis de existências maiores do que nós, chamados de mundo macroscópico, né? Então, esses diferentes sistemas de existência, né, eles interagem entre si, influenciam os outros sistemas e são influenciados por ele, então, numa rede de diferentes níveis de existência que vão estar formando, então, a natureza como um todo, né? E esse todo, então, o Capra ele nos traz uma concepção holográfica também da organização da natureza, onde o mundo microscópico ele reflete no mundo macroscópico. A gente vai observar isso, por exemplo, na semelhança da formação, por exemplo, entre os átomos e os sistemas solares e na formação da célula, que é a menor unidade viva, né, propriamente dita, e o organismo como um todo. Vamos começar a dar uma olhadinha então nesses diferentes níveis de organização dos sistemas vivos, né? Qual que é a menor partícula, a menor parte que forma a natureza? Por muito tempo então se acreditou que os átomos eram as menores partículas formadoras das coisas na natureza, né? Aqui eu trouxe para vocês o exemplo do átomo de sódio. O sódio é um elemento químico que tem como número atômico 11, ou seja, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Esses 11 elétrons eles são distribuídos então em diferentes camadas, né? A camada K tem 2 elétrons, a camada L tem 8 elétrons e a camada M tem apenas 1 elétron ali no seu final, né? Hoje se entende que um átomo, para ser estável, ele tende a ter 8 elétrons na última camada. Como o sódio sobra um elétron, então ele tende a perder esse elétron, se tornando um elemento químico carregado positivamente, porque ao perder uma partícula negativa, ele fica com um próton, uma energia positiva a mais no seu núcleo. Então o sódio ele é considerado um íon cátion, né, por esse motivo. Diferente dos íons ânions, que tendem a ganhar elétrons e por ganharem partículas negativas, eles se tornam íon ânions, né, se tornam eletrificados negativamente. Olhando aqui mais de perto, então, o conceito de átomo, de acordo com Ernest Rutherford, o átomo ele é constituído de um espaço vazio no qual partículas extremamente pequenas formam uma nuvem de poeira de elétrons girando em torno de um núcleo. Aqui, então, no exemplo, né, a gente tem ali a representação de que realmente um átomo ele é muito mais vazio do que cheio, a parte da matéria ela é muito pequena. E um dos mistérios da natureza, né, nos faz pensar por que sentimos as coisas tão sólidas, já que os átomos eles têm muito mais espaço vazio do que material, né? Porém, a gente compreende essa configuração, então, dividindo esse átomo em um núcleo, onde tem uma massa maior, que é formado de prótons e nêutrons, prótons de carga elétrica positiva e os nêutrons sem carga. Portanto, o núcleo
ele é positivo por causa dos prótons, né? E ao redor desse núcleo, então, tem uma eletrosfera formada por partículas chamadas elétrons que têm carga negativa. O Fritjof Capra nos traz, então, a informação de que o diâmetro médio de um átomo ele gira em torno de 1/100º milionésimo de centímetro, ou seja, 1 menos vezes 10 na menos 100.000. Ele é muito pequeno. A gente não consegue perceber os átomos visualmente, né, a olho nu. É necessário instrumentos tecnológicos bastante avançados para conseguir detectar a presença dos átomos e poder medir a energia deles e a massa deles, né? E atualmente a ciência ela entende que os átomos não são mais as menores partículas conhecidas da natureza. Um experimento realizado no colisor de hadrons, né, no acelerador de partículas, feito na maior máquina já construída pelo homem, que é essa máquina de acelerador de partículas chamado LHC, que fica ali em Genebra, o maior deles, né, existem outras máquinas no mundo, e em Genebra foi onde se realizaram os primeiros experimentos de colisão entre partículas subatômicas. No caso, nessa máquina, se acelerou então essas partículas do núcleo, como prótons e nêutrons, quase a uma velocidade próxima da luz, e eles chocaram então essas partículas, fazendo com que elas se fragmentassem. Se descobriu então que essas partículas subatômicas elas são formadas de partículas ainda menores chamadas de quarks. Existem diferentes tipos de quark, você tem o quark up, quark down, dependendo da rotação que ele tem, né? E a união desses quarks vão formar então as partículas nucleares de prótons e nêutrons. Então hoje a ciência entende que a menor partícula conhecida são os quarks. Pergunta-se se não existem partículas menores do que o quark. É bastante possível, há uma teoria de que toda a matéria ela pode ser dividida ad infinitum, né? Porém, a gente ainda não tem instrumentos tecnológicos capazes de detectar isso. Mas já foi possível detectar essas partículas menores que o átomo, chamada de quarks, né? Os quarks, então, eles se ligam formando os átomos, e os átomos, eles são capazes de se ligar entre si por meio de ligação covalente, quando são átomos de carga negativa, ou por ligação iônica, quando forem de carga positiva e negativa entre si, né? E eles vão formar, então, um nível de existência maior, chamado de moléculas. Aqui eu trouxe para vocês a representação tridimensional de uma molécula de DNA. O DNA, ele é a substância que contém um código genético hereditário químico que vai determinar a construção das proteínas de um organismo e, consequentemente, como que esse organismo vai funcionar. Essa molécula, então, ela pode ser transmitida hereditariamente por meio da reprodução. E o DNA ele é uma macromolécula, porque ele é formado de moléculas menores ligadas entre si, como o fosfato, vários fosfatos, né, ligados em monossacarídeos de pentose, com a desoxirribose, e ligada com bases nitrogenadas, né, ali no centro dessa escada, né, molecular. As moléculas elas podem formar diferentes tipos de substâncias. É possível classificá-las em dois tipos de substâncias, né, mais básicas, assim, que são as substâncias inorgânicas formadas por moléculas pequenas, moléculas praticamente sem carbono ou com apenas um carbono, como o caso do gás carbônico, que é feito de um elemento de carbono ligado com 2 oxigênios. Aqui eu trouxe na imagem para vocês o exemplo da substância inorgânica da molécula de água, que é formado por apenas um elemento de oxigênio ligado com 2 átomos de hidrogênio. Tem uma típica substância inorgânica bem pequenininha, sem carbono, né? E além da água, temos também como substância inorgânica os ácidos, os óxidos, os sais e as bases. Dentro das substâncias orgânicas, que são aquelas produzidas somente pelos seres vivos, né, e por isso chamadas orgânicas, porque elas vêm dos organismos, a característica principal dessas substâncias orgânicas, então, é serem formadas por diferentes elementos de carbono. Então, aqui eu trago para vocês o exemplo da molécula de glicose. A glicose ela é a principal fonte de energia para os seres vivos, é produzida pelas plantas e pelas algas por meio da fotossíntese, e depois ela acaba servindo de alimento, sendo transmitida essa energia ao longo da cadeia alimentar, né? E a gente pode ver aqui, então, nesse esquema,
que a glicose é uma típica substância orgânica porque ela é formada de 6 carbonos ligados entre si, ligados também com oxigênio e hidrogênio, formando então essa cadeia química fechada, né? A glicose ela faz parte do grupo dos carboidratos, que é a principal fonte então de energia imediata para os organismos vivos. Energia imediata porque tu consegue estar utilizando essa energia logo após o processo digestivo, diferente dos lipídios, que também são fontes de energia, porém elas são reservas de energia, né? Os lipídios são as gorduras e os óleos, além de outras funções, como serem precursores de hormônios, né? Eles servem então como reserva energética. No caso dos animais, por exemplo, no urso, que é um ser hibernante, né? O urso ele precisa de muita energia para poder estar funcionando. E no inverno existe uma escassez muito grande de alimento. Então, como o urso precisa de muita energia, no inverno ele não encontra essa energia disponível. Então, ele hiberna no inverno. Ele só consegue dormir durante os meses de inverno porque durante a primavera e o verão ele consome bastante energia, ele come bastante, ele come mais energia do que ele gasta e, portanto, ele converte essa energia em lipídios, em reserva de energia. E aí ele consegue, então, sobreviver esses meses de inverno sem se alimentar, porque ele acaba usando essa reserva de energia que está guardada ali na forma de gordura, né? Outra substância orgânica também são as proteínas. Proteínas, elas têm a função estrutural de formar todas as partes estruturais do corpo de um organismo. Então, por exemplo, pele, cabelo, órgãos, ossos, músculos, todas essas estruturas do corpo, elas são formadas principalmente de proteínas. E as proteínas também têm uma função enzimática, onde substâncias especiais chamadas enzimas, né, tipos especiais de proteínas chamadas enzimas, elas são catalisadores de reações químicas, elas aceleram as reações químicas no organismo para tornar o metabolismo então mais eficiente. As vitaminas são substâncias orgânicas reguladoras de proteínas, então não basta apenas se alimentar de proteínas, é preciso também comer vitaminas para fazer essas proteínas funcionarem. E as vitaminas também funcionam como antioxidantes, elas combatem a formação de radicais livres, que são substâncias que aceleram o envelhecimento da célula. Então, algumas reações químicas que a gente faz no corpo, envolvendo a respiração do oxigênio e também, né, consequentemente, o consumo de algumas substâncias, como substâncias tóxicas ou drogas, por exemplo, né? Essas reações elas liberam muitos radicais livres no corpo, que acabam acelerando o processo de envelhecimento. A vitamina, ela combate esses radicais livres, então ela retarda o processo de envelhecimento celular. Então é importante se alimentar de vitaminas diversas, né, os diferentes tipos, e elas são encontradas principalmente nas frutas e verduras, também em algumas fontes de alimento animal, como algumas carnes, ovos, né, mas principalmente nos vegetais. Então é importante comer vitamina para não só regular as nossas proteínas, como também retardar o envelhecimento celular, né? E finalmente os ácidos nucleicos são substâncias orgânicas hereditárias que vão estar então produzindo as diferentes proteínas, as diferentes estruturas do nosso corpo e consequentemente fazendo o nosso corpo funcionar, né? São elas o DNA e o RNA. Só que as moléculas não estão flutuando no espaço, né? Essas moléculas, elas se unem formando substâncias que podem estar se unindo com outras substâncias, então formando estruturas mais complexas, que no caso dos seres vivos podem ser então as células, né? A célula, ela é considerada a menor unidade viva propriamente dita. A célula, dentro da concepção do Fritjof Capra, ela é capaz de se automanter, a gente chama isso de autopoiese, a capacidade que os seres vivos têm de se automanter e se autorregular sozinhos, né? Por meio da absorção de substâncias através da respiração e da nutrição, que vão estar trazendo substâncias que vão permitir que a gente construa esse organismo e faça ele funcionar. Então, essa capacidade de se automanter é chamada de autopoiese. Então, a célula, ela é a menor unidade capaz de se manter por meio da autopoiese, né? E ela também é capaz de se multiplicar, de se reproduzir, né, através de si mesmo, por meio da reprodução e da transmissão dos ácidos nucleicos, dessa substância hereditária, né, que é o DNA.
As células, então, elas foram descobertas por Robert Hooke no século XVII. Em 1665, ele aprimorou um sistema de lentes, desenvolvendo o primeiro microscópio composto. E esse microscópio composto, diferente das lentes que já existiam naquela época, que aumentavam apenas 5, 10 vezes, esse microscópio composto ele aumentou mais de 50 vezes. Então ele conseguiu ver muita coisa que nunca tinha sido observada antes a olho nu, né? Por meio então da observação do microscópio, ele descobriu muitas coisas, inclusive a presença de células em tecidos vivos. Ele observou primeiro, né, a célula de uma corticeira. Num primeiro momento observou as células mortas que formavam então a cortiça, que é uma camada de células mortas que reveste essa espécie chamada de corticeira, né? E num primeiro momento ele viu essas células mortas e imaginou que os seres vivos eram feitos de estruturas que tinham um espaço vazio que ele chamou de celas, né? Essas células em inglês, então, é traduzida como cell, e o cell traduzido para o português pode ser traduzido como célula, né? Um compartimento fechado, então. Posteriormente, outros observadores constataram que aquilo eram células mortas e que as células vivas eram preenchidas, então, de um material, né, que hoje conhecemos como citoplasma. Então, a concepção de célula hoje foi desenvolvida por dois pesquisadores, o Schleiden e o Schwann, dois pesquisadores alemães, então, que desenvolveram o modelo de célula que nós conhecemos hoje. Toda célula, então, ela é formada de uma membrana plasmática, que é uma dupla camada fosfolipídica que envolve essa célula, protegendo ela do ambiente externo e permitindo, então, a seleção de substâncias que entram e saem dessa célula. Toda célula é formada de um citoplasma, ou plasmagel, que é uma substância gelatinosa que preenche essa célula, e nela estão contidas diferentes organelas funcionais que permitem que essa célula viva por meio da nutrição, da digestão, da respiração. Então, lembrando ali da concepção holográfica dos sistemas vivos, né, se a gente pensar a célula como a unidade viva microscópica, então ela reflete o organismo, né? Ela precisa ter então um revestimento externo, como o organismo que tem a epiderme, a célula tem essa membrana plasmática que reveste. O citoplasma então tem essas organelas funcionais, ela tem organelas específicas para respiração, que é a mitocôndria, tem organelas específicas para digestão, como o lisossomo, né? Assim como um organismo vivo tem os pulmões para respirar, tem o estômago para fazer digestão, né? E toda célula tem um centro de controle, que é o DNA, que no caso das células procariontes, ele vai ser disperso no citoplasma, e no caso das células eucariontes, vai estar contido então dentro de uma membrana formando um núcleo central, né? Esse núcleo ele é o centro de controle da célula por conter o DNA que determina como que esse organismo ele vai ser produzido e consequentemente como que ele vai funcionar, né? Então o DNA ele não só organiza como recria e reproduz a vida. Só que as células elas não estão flutuando no universo. Essas células elas podem trabalhar em conjunto formando um sistema vivo maior chamado de tecido. Aqui nessa imagem eu trago para vocês então um tecido sanguíneo humano formado de glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos do tecido humano elas são especiais porque elas perdem o núcleo durante a sua formação e, portanto, elas têm uma forma côncava que é capaz de carregar o oxigênio e outros nutrientes para alimentar as células do corpo. E o sangue ele é o único tecido móvel do corpo, capaz de se deslocar justamente para poder estar levando os nutrientes para as células nas diferentes partes do organismo, né? No caso dos seres humanos, as células elas podem se integrar para executar diferentes funções, formando diferentes tecidos. No caso dos humanos, então, a gente tem 3 tipos principais de tecidos, como o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento da pele. Aqui na imagem eu trago para vocês, então, um exemplo de epiderme humana, né? No caso dos humanos, eles trocam totalmente a epiderme a cada 3 semanas. Então, vão sendo produzidas novas células, as células novas vão empurrando as células velhas para cima até que a gente vai esfarelando ao longo do tempo. Nós trocamos de pele, então, a cada 3, 4 semanas, mais ou menos. Não trocamos de pele de uma vez só, como faz o lagarto e as cobras, mas a gente vai esfarelando aos poucos, né? A gente pode perceber isso quando a gente, no verão, vai para a praia, fica a marca do sol ali na pele. Se a gente não pega mais sol, em cerca de um mês, mais ou menos, essa marca do sol desaparece,
porque novas células então são produzidas e acabam substituindo as células mortas que esfarelam então e vão para o ambiente, né? Temos também o tecido nervoso, que é formado de neurônios, células especiais que são capazes de captar estímulos do ambiente e levar essa informação então para o sistema nervoso central, que é o cérebro, que vai interpretar essas informações e vai emitir uma resposta. E também o tecido conjuntivo, que é o maior tecido do corpo humano, né? O tecido de preenchimento. E ele tem diferentes tipos, né? Como o adiposo, que é o tecido de gordura, que serve para armazenar energia. O tecido muscular, que tem a função de esticar e encolher, ou seja, de estender e de contrair, promovendo o movimento. O tecido cartilaginoso, que reveste as articulações, amortecendo impactos, né? Protegendo essas articulações, e também elas são mais maleáveis, mais flexíveis para permitir esse movimento, já que o tecido ósseo ele é o tecido mais duro do corpo e serve para dar estrutura e também para proteger os nossos órgãos vitais. E o tecido sanguíneo, como eu falei anteriormente, que é o único tecido móvel do corpo, e ele tem a função de carregar os nutrientes e distribuir para alimentar todas as células do nosso corpo, né? Só que os tecidos também eles não estão flutuando na natureza. Esses tecidos eles podem trabalhar em conjunto com outros tecidos e formar um nível de existência maior, chamado de órgãos, né? Aqui eu trago para vocês a imagem do órgão do sistema nervoso central, que é o cérebro. O cérebro, então, ele é o órgão principal que vai estar captando informações do ambiente externo ao corpo, vai estar interpretando essas informações e vai estar emitindo, então, resposta por meio dos neurônios, né? Os órgãos, então, eles são instrumentos orgânicos funcionais que nos permitem os processos necessários para a manutenção da vida de um indivíduo pluricelular macroscópico. Então, nós temos órgãos responsáveis pela respiração, como o pulmão, temos órgãos responsáveis pelo processo de digestão, como o estômago, o intestino, temos órgãos especiais para a circulação, como os vasos sanguíneos, o coração, temos órgãos especiais para excreção, como os rins, a bexiga e assim, né, com as outras funções. Só a nível de informação, né, o coração ele é uma bomba muscular que impulsiona, em média, cerca de 6 litros de sangue em ciclos de 80 a 120 batimentos cardíacos a cada minuto. Então, a pressão média de uma pessoa adulta, ela gira em torno de 80 a 120 batimentos a cada 1 minuto, e a gente chama essa pressão de 12/8. Quando essa pressão ela fica maior de 80 a 120 batimentos cardíacos, ou seja, essa pressão fica maior de 12/8, né? Isso pode estar trazendo alguns problemas de saúde, porque o coração ele vai ter que fazer muito mais força para bater e pode estar causando possivelmente a morte do tecido cardíaco, que é o chamado infarto, ou também esse coração, por fazer muita força e empurrar o sangue com uma intensidade maior, se os vasos sanguíneos já estão debilitados, pode estar provocando então o rompimento desses vasos, que é o chamado derrame, ou também chamamos de acidente vascular, né? No caso, o acidente vascular cerebral ele costuma ser o mais comum, porque os vasos sanguíneos do cérebro eles são muito pequenininhos, são os capilares, então é muito mais fácil você romper um capilar do que romper uma artéria ou uma veia, né? E o acidente vascular cerebral, que é o chamado AVC, ele traz mais problemas porque ele acontece no cérebro. O cérebro ele é o centro de controle do organismo. Então, se você afeta lá regiões que determinam, né, o funcionamento de áreas vitais, você pode estar tendo muitos problemas, né, de funcionamento do nosso corpo. Só que os órgãos eles não estão flutuando na natureza. Esses órgãos eles podem trabalhar em conjunto com outros órgãos e formar sistemas maiores, chamados de sistemas fisiológicos. Os sistemas fisiológicos, então, no conjunto, eles vão trabalhar para fazer o organismo funcionar. Então, tem conjuntos de órgãos, né? Tem sistemas fisiológicos especializados em fazer a respiração, em fazer a digestão, em promover a reprodução do corpo, em eliminar substâncias tóxicas do nosso corpo, a sujeira do corpo por meio do sistema excretor, né? Tem o sistema muscular, esquelético que promove o movimento, o sistema nervoso então que capta os estímulos do ambiente e responde, e o sistema linfático que ele é um sistema paralelo ao sistema
sanguíneo, né, de vasos que vão estar carregando então a linfa, que é uma substância que transporta hormônios e também as substâncias imunes do nosso corpo, que são os glóbulos brancos, né? O organismo humano, então, ele é constituído da interação cooperativa de 9 sistemas, como esses que eu falei, né, agora há pouco. Aqui, então, eu trago para vocês a imagem de um desenho anatômico feito por Leonardo da Vinci, que foi um grande artista, inventor, escultor, pintor, cientista que viveu lá entre o século XV e XVI. Ele observava aulas de anatomia e ele desenhava a olho nu, em punho, a anatomia humana e dos animais com uma acurácia bastante próxima do que conhecemos hoje com toda a tecnologia que nós temos e que ele não tinha naquela época, né? Só que os sistemas fisiológicos eles não estão flutuando no ambiente. Esses sistemas fisiológicos eles trabalham cooperativamente formando um sistema maior chamado de organismo. Então, os organismos eles são entidades, né, dotadas de intencionalidade e apresentam então diferentes sistemas formados por diferentes órgãos que são formados de tecidos originados pela interação entre as células, que são formadas de substâncias, formadas de moléculas, formadas de átomos, formadas de quarks, possivelmente formadas de outras partículas, né, que ainda não conhecemos. E esse organismo, então, ele é a nossa constituição enquanto ser humano, né? Cada ser humano é um organismo vivo, dotado, então, de intencionalidade, de também um ciclo de vida. Todo organismo ele é capaz não só de se automanter, como também de crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Todo organismo vivo ele é dotado de um metabolismo, que é o sistema bioquímico de funcionamento desse organismo capaz de construir substâncias e de também destruir substâncias para fazer esse corpo funcionar. Todo organismo ele tem capacidade reprodutiva celular, tem uma genética que determina a construção de suas proteínas e que pode ser transmitida hereditariamente para os descendentes por meio da reprodução. E também todo organismo vivo é capaz de reagir aos estímulos do ambiente. Por mais elementar que seja esse organismo, por exemplo, ele pode ser uma célula bacteriana, né? Ele é capaz de captar sensações do ambiente. Por exemplo, no caso de uma bactéria, ela não tem olhos para ver, nem dedos para tocar, mas se esse ambiente ele está quente, ela é capaz de captar esse calor e se contrair, ou mesmo tentar se locomover em direção a onde tem comida, né? Só a nível de curiosidade, o organismo humano ele pode apresentar cerca de 50 mil bilhões de células, de acordo com estudos feitos pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Só o cérebro humano ele tem cerca de 50 bilhões de células e o organismo humano, em média, ele pode apresentar 50 mil bilhões de células. Isso é bastante coisa, né? Diferente de um percevejo do maracujá, que é um inseto pequeno. Essa fotografia, então, eu tirei do meu jardim ali de casa. Ele é um inseto bem menor do que um humano, portanto, ele tem bem menos células, né? Mas ele é um animal que tem também sua intencionalidade, sua capacidade de reproduzir, tem o seu conteúdo genético hereditário que vai determinar de que cores e que formas e como que ele vai funcionar. Né? Ele também é capaz de reagir aos estímulos do meio ambiente. Só que os organismos eles não estão flutuando no espaço. Eles interagem com outros organismos da sua mesma espécie, formando então aquilo que chamamos de população. A população então ela é formada por diferentes organismos da mesma espécie que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Aqui nessa imagem eu trago para vocês uma população de pinguins. Se tem registro hoje de populações de pinguins com cerca de 1 milhão a 2 milhões de pinguins. Estudos indicam também que eles são capazes de identificar a maioria dos organismos que fazem parte de uma mesma população. As populações que apresentam uma organização hierárquica de trabalho e cultura, eles são identificados como sociedades, né? Nós, seres humanos, somos caracterizados como uma sociedade porque nós temos uma organização cultural e uma divisão de atividades de trabalho, né? Onde cada agrupamento de seres vai estar executando uma diferente atividade. Então, nós temos professores, nós temos médicos, nós temos soldados, tem os administradores,
né? Então, temos diferentes papéis, né, dentro da nossa população. Alguns animais, como os insetos sociais, como as abelhas, os cupins e as formigas, eles também são consideradas sociedades, porque eles têm uma organização hierárquica e uma divisão de tarefas dentro da população deles. No caso das abelhas, por exemplo, né, existe a abelha rainha, que vai então organizar e vai comandar essa colônia. Vai ter também as operárias, que tem o papel de limpar a colmeia, de buscar alimentos. Você tem os soldados que vão proteger essa colmeia, né? Então essas diferentes atividades dentro da sua população vai estar então determinando essas populações como uma sociedade, né? A nível de curiosidade aqui, então, estima-se que as primeiras sociedades humanas complexas, elas tenham se originado em torno de 10 mil anos antes do presente, que foi o período Holoceno, quando foi o fim da última era glacial, período gelado, frio, de escassez de alimento, e começou então esse período interglacial quente que nós vivemos hoje. Esse aumento então da temperatura, ele favoreceu o desenvolvimento das plantas e dos animais, consequentemente favoreceu o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, e com a agricultura, com a formação das primeiras cidades, então as populações humanas se tornaram cada vez mais complexas, formando então a sociedade cultural que nós temos hoje, né? Mas não significa que os Homo sapiens não sejam mais antigos. Então, as primeiras culturas complexas sociais surgiram há cerca de 10 mil anos, porém a espécie humana propriamente dita, os fósseis mais antigos, eles são datados de cerca de 300 mil anos antes do presente. Aqui eu tenho imagem também para vocês de uma oficina lítica dos povos caçadores-coletores que habitaram o litoral de Santa Catarina há cerca de 6 mil anos. Essas oficinas, então, supostamente eram polidores e afiadores de instrumentos de pedra, né? E por isso, então, deixavam essas marcas em baixo relevo nas pedras, né? No caso aqui, é uma oficina lítica encontrada na Praia da Vigia, na cidade de Garopaba, em Santa Catarina. Porém, as populações, elas não estão flutuando na natureza. Elas podem interagir com outras populações de outras espécies e formar então um sistema de existência maior que nós chamamos de comunidade, né? A comunidade então ela é formada de diferentes populações que interagem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aqui para vocês eu trago o exemplo de uma comunidade de um jardim. Então no jardim você tem diferentes populações de plantas, aqui tem samambaias, bromélias, espada de São Jorge, e elas interagem então com diferentes populações de insetos, como formigas, abelhas, e aqui na fotografia ali uma belíssima aranha construindo a sua complexa teia, né? No caso aqui do sul do Brasil, né, comunidades bastante comuns são os bosques, as restingas, os capões e as capoeiras, né, formadas então das interrelações de diferentes populações de diferentes espécies que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Porém, as comunidades elas não estão sozinhas, elas interagem com outras comunidades, formando um sistema de existência maior chamada de ecossistema. Então, o ecossistema ele é um sistema ecológico formado de diferentes comunidades que habitam o mesmo lugar ao mesmo tempo, e esse ecossistema ele é formado da inter-relação entre as comunidades vivas, que são chamadas de biocenose, e do espaço físico geográfico, que nós chamamos de biota. E eles coexistem, então, e interagem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aqui no caso do Brasil, nós temos ecossistemas bastante típicos, né, da nossa região. No caso dos ecossistemas terrestres, nós temos os campos sulinos no Rio Grande do Sul, formando os pampas. A floresta de araucária, que é endêmica da região sul, que acontece então na serra, em ambiente de altitude entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós temos também o cerrado, que são os campos da região centro-oeste. Temos a caatinga, que ocorre no nordeste, que é o limite ali entre a floresta atlântica, a mata dos coqueiros e a floresta amazônica, né? A mata atlântica, ela é endêmica do litoral brasileiro, atlântica porque ela está de frente para o Oceano Atlântico, né? Acontece ali desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. E a floresta amazônica, então, que é a maior floresta tropical que nós temos no Brasil, que faz fronteira ali com a Bolívia, a Venezuela, né, com outros países também da América do Sul.
No caso dos ecossistemas aquáticos brasileiros, nós temos o mar voltado para o Oceano Atlântico, temos os mangues, que são verdadeiros berçários de vida, que são áreas de intersecção ali entre água doce e água salgada, são ambientes bastante lamacentos e cujas plantas, por essa baixa taxa de oxigênio, precisam respirar, então as raízes saem para fora, configurando um ecossistema bastante rico na formação da base da vida, né, de pequenos crustáceos, de moluscos, de seres que vão ser então a base da cadeia alimentar dos oceanos, né, e que também servem de alimento para muitas espécies terrestres. Tem os banhados, também chamados de Pantanal. O maior banhado do Brasil é o Pantanal Mato Grossense, que é a maior zona alagadiça, que faz ali, então, tem relação com o Cerrado e a floresta amazônica, né? E nós temos também os ecossistemas de água doce, como as lagoas, os lagos, que são de águas menos movimentadas, e os ecossistemas aquáticos de água em movimento, como os rios e cachoeiras, né? Só que os ecossistemas, eles não estão flutuando no espaço. Eles interagem entre si, formando um sistema de existência maior chamado de biosfera. A biosfera, então, ela é uma esfera, é uma camada muito tênue que se forma sobre a superfície do planeta Terra. Até onde nós conhecemos, a Terra é a única esfera que contém vida na forma como conhecemos. Existe a teoria de que é possível que exista vida em outros corpos celestes, né? Como a teoria da panspermia, que diz que a própria vida na Terra ela pode ter sido semeada por meio de asteroides e cometas. Porém, apenas algumas evidências de fósseis em asteroides e a presença de lama e gelo, mas nunca ainda foi detectado a presença de vida propriamente dita nesses corpos celestes, né? Portanto, então, até onde conhecemos, a vida ela é uma exclusividade aqui do planeta Terra. Mas é possível que aconteça em outros corpos celestes no espaço, né? No caso da biosfera do planeta Terra, então, essa esfera de vida que cobre a superfície do planeta. E todos os ecossistemas da biosfera, elas estão ligadas por diferentes ciclos de nutrientes. Esses ciclos de nutrientes nós chamamos de biociclos, também chamados de biomas. Então a Terra, ela tem 6 principais biomas terrestres. Tem a floresta tropical, que são as florestas chuvosas, né, florestas úmidas, que ocorrem na zona em torno da linha do Equador. Então existe floresta tropical no Brasil, que é a Amazônia, tem floresta tropical na África, tem ali na Indonésia, né? Tem as florestas temperadas, que acontecem acima dos trópicos, na região ali do trópico de Câncer, né? Então você tem floresta temperada nos Estados Unidos, tem na Europa. Tem o ambiente de campos, que são as pastagens, as estepes. Então nós temos o Cerrado no Brasil, tem as estepes nos Estados Unidos, tem também ali na Mongólia, China, Rússia, né? Tem os ambientes de deserto, e você tem desertos quentes como o Saara e também desertos frios como Atacama no Chile. Tem a taiga, que é considerada a maior floresta do mundo, que é a floresta de coníferas, que são os pinheiros. Então você tem formações de taiga no norte da América, ali no Canadá, e tem também taiga na Europa e na Rússia. E a tundra, que são os ambientes gelados, então, que vão acontecer além dos trópicos, no caso do círculo polar, né? Os biociclos aquáticos, então, eles são formados pelo talassociclo, que é os biociclos de água marinha, no caso os mares e oceanos, e o liminociclo, que é os biociclos dulcícolas, considerados de água doce, mas não é que eles tenham sabor doce, é porque eles têm uma quantidade menor de sais, né? Só a nível ali de curiosidade, no caso da nossa biosfera terrestre, o movimento de rotação da Terra ele gira em torno de 24 horas, e o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em sua elipse ao redor do Sol, ele tem cerca de 365 dias e 6 horas. E por esse motivo, por essa sobra dessas 6 horas, então a cada 4 anos é necessário que se acrescente um dia no calendário, no caso em fevereiro, né, que é o chamado ano bissexto,
Então, se somando 4 anos, 4 vezes 6 horas, você tem então um dia completo de 24 horas, né? Então, a cada 4 anos, acrescentamos um dia no nosso calendário, porque o nosso calendário gregoriano ele é impreciso, né? Ele não é um calendário exato. Porém, a biosfera não é a única esfera que existe então no espaço. Ela interage com outras esferas, com outros planetas, formando um sistema maior chamado de sistema solar. O sistema solar onde a gente habita, ele é formado pela classificação atual, né, por 8 planetas verdadeiros. São 4 planetas rochosos, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que ficam mais próximos do Sol e, portanto, têm órbitas mais aceleradas, né? E depois de um grande cinturão de asteroides, existem 4 planetas gigantes gasosos, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Além desses 8 planetas verdadeiros, também tem 3, ou podemos considerar também 4 planetóides, que diferente dos planetas verdadeiros que se formaram dentro do sistema solar junto com o Sol, esses planetóides eles vieram depois, né? Eram corpos celestes que vieram de outras regiões do espaço que foram atraídas pela força gravitacional do Sol e acabou então fixando sua órbita aqui no nosso sistema, né? Porém, são órbitas bem diferentes das órbitas dos planetas verdadeiros. Os planetas verdadeiros eles têm uma órbita elíptica mais ou menos plana, né, dentro de um mesmo plano de órbita. E esses planetóides eles têm um plano diferente de órbita dos planetas verdadeiros, porque eles não se formaram aqui, eles chegaram aqui depois, né? Então, o sistema solar onde habitamos ele é constituído de acordo com a recente classificação desses 8 planetas verdadeiros que eu citei anteriormente, e de 3 planetóides, ou 4 se a gente considerar Caronte, que por muito tempo foi considerado uma lua de Plutão, como também um planetóide, né? Esses 3 planetóides eles são Ceres, que se encontra entre Marte e Júpiter. Plutão, que por muito tempo foi considerado um planeta, né? E hoje sabemos que ele não é um planeta porque ele tem características bem diferentes dos planetas formados aqui no sistema solar. Ele é amórfico, ele não tem essa forma ovalada esférica, né? Porque ele tem a forma mais parecida com um grande asteroide. E Caronte, que era considerado uma lua de Plutão, hoje é considerado também um planetóide por ser também um corpúsculo, tipo um asteroide, né? Que tem uma órbita junto de Plutão e que gira então ao redor do Sol também, né? Em uma órbita bem distante. E o planeta Sedna, também chamado de Sena, que tem uma órbita bem distante de Plutão, é o planetóide conhecido mais longe do Sol no nosso sistema solar, né? Então, além desses planetas, o sistema solar ele também apresenta diferentes corpos celestes, né? Tem cometas, asteroides, poeira espacial, né? E o Sol, que fica no centro e tem a maior massa do sistema e, portanto, ele atrai os outros corpos celestes à sua órbita por ter uma massa gravitacional maior, por distorcer o espaço de uma forma mais marcante, né? O Sol é a primordial fonte de energia para a vida na Terra. Então, toda a vida na Terra ela começa a partir da energia solar, as plantas fazem fotossíntese a partir da energia do Sol, e essa energia do Sol, então, ela é transmitida para os outros organismos consumidores por meio da cadeia alimentar, né? Só que esse sistema solar que a gente habita não é o único. Ele interage com outros sistemas solares, formando então um sistema vivo maior chamado de galáxia. A galáxia, então, ela é formada por diferentes sistemas solares que interagem entre si, que orbitam ao redor de um núcleo de massa gravitacional maior. Essa imagem aqui é uma imagem do telescópio Hubble da galáxia mais próxima da galáxia onde habitamos. Essa galáxia próxima é chamada de Andrômeda, né? E acredita-se que a galáxia onde habitamos, que é a Via Láctea, ela tem uma forma elíptica semelhante à Andrômeda, né? A galáxia que nós habitamos, então, ela é chamada de Via Láctea porque antigamente, né, os povos gregos acreditavam que Zeus havia dado Hércules para amamentar na deusa Hera e que ela se recusou a amamentar o Hércules
e acabou derramando leite, fazendo um caminho no espaço, né? Então a mitologia grega ela conta essa história de que a Via Láctea na verdade era um caminho de leite, né, promovido por essa história mitológica. Porém, hoje com instrumentos tecnológicos é possível observar de uma forma mais concreta e perceber que a Via Láctea ela é um aglomerado de diferentes estrelas e sistemas solares que giram então ao redor de um núcleo de massa maior, né? Essa parte mais clara ali do sistema então é o seu núcleo, é uma concentração de sóis. Cada estrela no céu ela é um sol e conforme você vai se afastando então desse núcleo da galáxia, você vai observando então menos estrelas, né? Estima-se que na Via Láctea existam aproximadamente de 200 a 500 bilhões de sóis que brilham na forma de estrelas. Então tem bastante estrela na galáxia. Só que a galáxia ela também não é sozinha no universo. Ela interage com outras galáxias e orbita, né, sistemas maiores que a gente chama então de universo, né? Essa fotografia foi a primeira fotografia tirada pelo telescópio Hubble. O Hubble ele mirou em apenas um pequeno ponto no universo escuro e já foi possível observar essas centenas de milhares de galáxias, então existem muito mais do que isso. E o telescópio Hubble, então, ele foi o maior telescópio já construído pelos humanos. Ele foi lançado, então, a cerca de 600 quilômetros da superfície da Terra na década de 90 do século XX. E esse telescópio, então, tornou-se o primeiro equipamento humano capaz de registrar fotos distantes do universo, enxergando além daquilo que os nossos olhos e os nossos instrumentos ópticos de telescópio terrestre eram capazes de observar, né? Após algumas falhas técnicas e reparos, foi a primeira vez que astronautas consertaram uma máquina do lado de fora do espaço, eles tiveram sucesso com isso, e a partir de então essas imagens ainda impressionam pelo mistério e a beleza do cosmos, né? Até hoje, então, os cientistas estão estudando essas fotografias, descobrindo novas galáxias e aprendendo bastante sobre o comportamento, então, dos corpos celestes no universo. Já em 25 de dezembro de 2021, então, foi lançado o atual maior telescópio espacial do mundo, chamado James Webb. Foram 30 anos para ele ser construído e ele apresenta, então, a tecnologia de ponta, né? Ele é hoje o telescópio mais avançado já construído pelos seres humanos. E a sua missão será, então, sondar a atmosfera dos planetas distantes. Provavelmente seremos capazes de saber quais substâncias fazem parte dessas atmosferas, se é possível estar abrigando vida ou não, né? E explorar também a zona escura do espaço, para conhecer as formas do universo tão antigas quanto o Big Bang, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns dados do Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais. Quando a gente observa o espaço à noite, num lugar onde não tem muito poste de luz, não tem muita luz interferindo essa observação, se nós observarmos o céu noturno limpo, é possível que a gente consiga enxergar cerca de 6.000 estrelas a olho nu. Se a gente observar com um binóculo, nós somos capazes de observar até 30.000 estrelas, com um telescópio muito mais, né? Estima-se que existam em torno de 1.500 a 2.500 bilhões de galáxias no nosso universo. E a Universidade Federal de Minas Gerais, então, ela calculou no ano de 2008 uma estimativa de cerca de 100 trilhões de bilhões de estrelas no universo que são visíveis pelo telescópio Hubble, fora aquelas que a gente ainda não enxerga, né? Então, possivelmente, o universo ele tem muito mais estrelas do que isso. O universo ele tem esse nome porque essa é a nossa visão, né, de conjunto de todas as galáxias. Porém, existem teorias que falam da possibilidade de existirem outros universos, essa teoria é chamada de teoria do multiverso. Mas, por enquanto, o que podemos observar por meio dos instrumentos tecnológicos que temos hoje é de que existe, então, essa unidade de sistemas, né, constituídos por galáxias, que são constituídos pelos sistemas solares, pelos planetas, pelo ecossistema, no caso do nosso planeta, que é formado pelas comunidades e pelas populações, pelos organismos, pelos sistemas fisiológicos, pelos órgãos, células, moléculas, átomos e quarks e possivelmente outras partículas menores, né, que são esses diferentes níveis de existência que formam o todo da natureza.
né? E tudo isso que a gente observou então até agora nos traz algumas reflexões, né? Sabendo da constituição e organização da natureza em sistemas vivos interdependentes, como que nós seres humanos podemos agir de modo mais sustentável, né? Já que todos esses sistemas eles existem, eles são interdependentes, influenciam e são influenciados, né? Como que eu posso viver sabendo dessa forma de organização da natureza, de que tudo influencia no todo e que o todo influencia nas suas partes menores, né? De uma forma sinérgica? Como que eu posso agir de uma forma a não comprometer essa organização da vida no caos, né? Como agir de modo a não destruir essa vida organizada, né? Essa capacidade de se automanter, de se reproduzir mais vida, né? Outro questionamento também que eu trago aqui para você: será que o universo é apenas aquilo que podemos perceber? Será que é só isso que a gente consegue ver, que a gente consegue captar pelos instrumentos? Eu tive um professor na faculdade que trazia a analogia da minhoca, né? A minhoca ela é cega, ela não tem olhos, e a minhoca vive embaixo da terra. Para uma minhoca, o colorido, o perfume das flores não existe, ela não é capaz de captar, né, essas cores, essas formas que existem na superfície da terra. Mas só porque a minhoca não consegue captar essas impressões da superfície, só porque ela não consegue enxergar o colorido e sentir o perfume das flores, será que as flores deixam de existir só porque a minhoca não percebe? Então, fazendo uma analogia para tudo isso que a gente estudou agora sobre os sistemas vivos, será que o mundo é só isso que a gente é capaz de perceber por meio do nosso empirismo e por meio desses instrumentos tecnológicos que a gente é capaz de produzir hoje, né? Que outros mistérios da natureza a gente ainda não é capaz de perceber, que possivelmente a gente pode estar conhecendo por meio do desenvolvimento de novas tecnologias, né? Outro questionamento que eu trago para vocês também é de que toda essa complexidade da natureza, né? Aqui eu estou trazendo uma visão bastante reducionista, né? De como que a natureza funciona. Obviamente é muito mais complexo do que isso, né? E toda essa complexidade da natureza, qual é a origem disso tudo? De onde que veio isso, né? Como que se formou essa ordem dentro do caos? E por fim, né, já que a existência ela é composta de todos esses sistemas microscópicos e macroscópicos que influenciam e são influenciados entre si, qual é o meu papel nisso tudo? O que eu tenho a ver com isso, né? Como que eu posso estar interagindo nesse mundo de uma forma a acrescentar, a melhorar e não a piorar a situação, né? Pessoal, então eu trago essas reflexões para vocês pensarem um pouquinho a respeito sobre a existência de vocês nesse universo ou multiverso, né, de complexidade. E todas essas informações que eu trouxe para vocês, né, elas são embasadas em estudos bibliográficos, né, principalmente na teoria dos sistemas vivos de Fritjof Capra, um pouquinho também na visão de Maturana e Varela sobre o pensamento sistêmico, e também do pensamento sistêmico trabalhado pelo Edgar Morin, né? Também alguns websites, como o Observatório da Universidade Federal de Minas Gerais, né? E filmes. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu quero que vocês entendam que isso é apenas um pequeno fragmento do que é o complexo universo da natureza, de que aqui é só um pouco do que a gente consegue perceber por meio das tecnologias que os seres humanos já desenvolveram e nos permitiram estar observando um pouco mais longe, né? Mas que a natureza ela é muito mais do que isso, ela é muito mais complexa, ela é formada de coisas que ainda não compreendemos, né? Como eu sempre falo, a ciência ela não sabe de tudo, porém, por meio do método científico, ela nos traz alguma ideia, algumas evidências de como que as coisas podem estar se organizando, né? Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem estar me procurando nos grupos de WhatsApp ou então por meio das nossas aulas, tá? Então, até mais e até a próxima, pessoal. Muito obrigada.